Portanto, e vamos começar pela torção de equilíbrio e de compatibilidade, de ver qual é a diferença entre as duas. E a torção de equilíbrio é, como o nome indica, aquela que coloca em causa o equilíbrio da estrutura. E, portanto, se essa torção não for resistida de forma adequada, nós temos a ruptura e o colapso da peça. Um exemplo é este que está aqui representado na figura, que vocês estão a ver. Portanto, temos aqui uma viga A, B, C em L e temos uma carga aplicada entre A e B. O troço entre A e B está em consola e depois entre B e C tem um apoio na esquina do L e um encastramento no final da viga. E se desenharmos os diagramas de esforços, nós vemos que na viga AB temos um momento fletor negativo, de forma parabólica, que depois, ao passar para a viga BC, se transforma num momento torsor. Quando nós olhamos para esta estrutura, o que nós vemos é que se a viga BC não for capaz de resistir a este momento torsor, o que acontece é que a estrutura cai, uma vez que o momento fletor ao longo da viga AB não tem nenhuma hipótese de ser suportado caso a viga BC não resista ao momento torsor. E, portanto, quando esta situação ocorre, nós dizemos que temos torção de equilíbrio. Uma situação diferente é esta que está aqui agora representada, que é uma estrutura semelhante à anterior, mas que no ponto A tem um apoio. E temos aqui desenhados os diagramas de momentos na viga AB e BC. E na viga AB nós temos um diagrama de momentos fletor, que é zero no apoio A, depois passa a momento positivo e depois é momento novamente negativo em B, e depois este momento negativo em B passa a momento torsor ao longo da viga BC. Acontece que, neste caso, admitindo que a viga BC não resistia ao momento fletor, o que acontecia, a partir do princípio que era possível desenvolver-se toda a fendilhação e deformação necessária para isso, é que a viga AB ficava como que simplesmente apoiada, sujeita apenas ao diagrama de momento fletor positivo, e a viga BC ficava sem qualquer tipo de esforço, ou seja, não havia neste caso um colapso real da peça. O que acontecia era simplesmente que a viga AB ficava como se fosse uma viga simplesmente apoiada e a viga BC sem esforços. Ora, neste caso, se a viga BC, portanto, não for capaz de resistir ao momento torsor, o que acontece é que há uma alteração de facto do diagrama de esforço, mas não há o colapso da estrutura. A estrutura mantém-se lá na mesma, desde que a viga AB estivesse dimensionada para este diagrama de momentos fletores final. E, portanto, esta torção de compatibilidade é uma torção que ocorre em muitas das nossas estruturas, em que os esforços de torção são relativamente baixos e que, no fundo, nós não dimensionamos as estruturas ou as vigas para estes esforços de torção, admitindo que há uma fendilhação eventualmente associada, mas que não coloca em risco a estrutura, em termos de colapso. E, portanto, esta torção de compatibilidade não necessita de uma verificação à torção. Para distinguir entre uma e outra, por vezes é difícil, na dúvida devemos sempre obviamente dimensionar para a torção, mas depois com a prática corrente vocês veem que a torção de equilíbrio ocorre apenas em situações que é relativamente reduzidas no caso do botão armado, até porque o botão armado não resiste particularmente bem à torção e, portanto, nós evitamos dimensionar as estruturas para este tipo de esforços. Sempre que possível, nós tentamos evitar os esforços de torção nas estruturas de botão armado.